Pronto, eu fui beber uma água e já voltei. A Bíblia é fundamento indispensável para o sermão. Vamos lá. A Bíblia é o ponto de partida de um sermão. Olhe bem, a Bíblia é um ponto de partida de um sermão. Inicia-se nela e termina-se nela também. Ela é a única fonte autêntica e infalível da revelação de Deus ao homem. E é dela que sai a ideia bem fundamentada para o sermão, pois contém mensagem para todos os homens de todos os níveis sociais, culturais, étnicos, né? Bem como para a sua bem como para qualquer de suas necessidades, de seus contextos, atrai pregador, né, para o seu sermão. A Bíblia é fundamentalizada. Ela tem uma especificação, né? Eu vou estar até ensinando daqui a pouco sobre isso. Mais tarde eu vou estar ensinando sobre. No caso, mais tarde que eu falo amanhã, na quinta-feira. Está ensinando sobre isso, né? E dessa fundamentabilidade da Bíblia. Ela é importante porque não há sermão de cunho cristão se não tiver a Bíblia como base para esse sermão. Né? E é importante que os contextos bíblicos na pregação ele tem que ser analisado por narrativas expressas na própria Bíblia. Um exemplo claro disso. Eu não posso pegar o livro de Mateus, ler algo que está escrito em Mateus e falar todo o meu tempo do que está atrelado lá em Gênesis. Só lembrando, Gênesis não é um livro tipológico de Mateus. Não é. Então, se você perceber, são dois livros distintos. Então, como é que eu posso falar de Gênesis e Mateus ao mesmo tempo? Como é que eu posso atrelar um ao outro? Isso eu tenho que cuidar a Bíblia como fundamento inicial. Eu vou fazer a fundamentalização, né? Começar, dar início no contexto bíblico e depois eu vou seguindo outra performática. O que é essa outra performática? Atrelando ao meu texto bíblico textos ou sermões que têm a ver com aquilo que eu estou falando. Exemplo. Se eu estou falando de um verdadeiro adorador, aí eu olho, vejo cá na carta de Lucas, de Atos dos Apóstolos, eu vejo cá falando do apóstolo Paulo e indico Paulo como verdadeiro adorador. Quero falar sobre Paulo, a adoração de Paulo a Jesus. E quero dar um exemplo de outro verdadeiro adorador. Eu posso ir no livro de 1 Reis e dar o exemplo de Davi. Posso ir no livro de Samuel e dar exemplos lá do próprio rei Davi, que foi alguém que soube adorar a Deus. Então eu estou fazendo um paralelismo do apóstolo Paulo, tá cá no Novo Testamento, a ação contemporânea, com a ação velho testamentária, que é a de Davi. Eu posso fazer essa comparação. O que eu não posso fazer é pegar um texto bíblico em um local e interessar ele a outro texto. Isso é que eu não posso fazer. Porque quem tá falando consegue até ter uma linhagem raciocinal para entender o que ele está falando. Ele consegue entender o que ele está falando. Mas o outro que está lá ouvindo não consegue seguir a mesma linha de raciocínio, porque ele está mudando a linha. E se ele mudar a base da linha de raciocínio, é fato que aqueles que estão ouvindo não conseguirá. Ficará a primeira linha, esperando que ele retorne. Se ele não retornar, é óbvio que aquela pessoa vai perder o raciocínio. Então tem que ficar muito bem ligado em relação a isso, que realmente o indivíduo perde o fio da meada com isso aí. Isso é perigoso, né? E é bom ficar esperto em relação a isso. Outro interessante aqui. O que é texto bíblico? A gente fala tanto de texto. A palavra texto é uma palavra que vem do latim que significa falar o ponto. Temos este que vem da palavra texer, que significa tecer ou tear. Né? O texto bíblico, das palavras bíblicas usadas pelo orador, torna-se base de um sermão.
pode ser uma frase, como Deus é amor, Jesus chorou, pode ser uma frase, ou um versículo, ou um capítulo, ou um pericope, que é um pequeno texto de palavras, né? Ou de um livro da Bíblia. Pode ser, não tem uma análise geral para o que seu tema tem que ser. Se seu tema tem que ser uma palavra, tem que ser um texto, tem que ser uma frase. Não tem, não existe isso. Seu tema pode ser a Bíblia, toda ela, pode ser seu tema. Agora, o seu desenvolvimento é um contexto menor, é óbvio. Mas pode ser o que você quiser, isso não é problema. Muito pelo contrário. Segundo um teólogo chamado Enger, o próprio vocábulo, texto ou textuc, no latim, né, diz que se trata de um conjunto de elementos ligados entre si pela unidade, pela coerência, pela expressão. Quando a palavra e as frases estão interligadas na expressão, é definida como texto unitário. Então não existe entrelaçamento entre textos, não existe pegar um texto aqui, entrelaçar com outro, não existe. Existe um exemplo comparativo, mas ligados não existe, né? Quando ao contrário, alguns elementos cessarão da conexão, estando na presença de diversos textos, aos que segmento fragmentado de texto ou de uma sucessão de sentido de palavras. O que é isso? Só para você ter uma ideia, é usar uma frase, né, de forma equivocada e fazer com que aquela frase seja encaixada naquele texto. Aí quando você vai analisar o texto, não tem essa frase lá. É isso, é forçar o texto a dizer o que não está escrito nele, que é muito comum. Como aquela brincadeira que nós fazemos, que é uma brincadeira muito séria, que eu pergunto sempre para vocês, acho que eu perguntei para vocês umas 2 vezes, para vocês, Mateus 6,33, buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mas tem muitos que estão lendo, estão falando assim, buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas as demais coisas, que demais coisas, meu irmão? Não existe. Lá no texto você vai ler, não existe demais coisas. Não existe, em texto nenhum existe isso. Mas, de tanto ouvir errado, terminou forçando o texto à escrita errada. E isso é um problema. Isso é uma preocupação que nós temos hoje, né? A má interpretação da Bíblia é um contexto baseado no que se lê da Bíblia. Então tem que ter muito cuidado com isso. Tá? Já voltamos com outro vídeo muito bom. Fique comigo.